UOL Corinthians. Patrocínio Brahma. Bramosidade, cremosidade que só a Brahma tem. E lubrificantes Móbil. Se tem movimento, tem Móbil. Olá, galera do UOL Esporte, eu sou o Vanderlei Lima, no ar o podcast do Timão. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Comigo, o setorista do Corinthians, repórter Iago Rudá. Corinthians que vem com 2 vitórias aí consecutivas no Campeonato Brasileiro. Tudo bem com você, Iago? Fala, Vanderlei, tudo ótimo, sempre um prazer estar gravando aqui o podcast UOL Corinthians, semana agitadíssima, eu arrisco a dizer que é a semana mais agitada do Corinthians no ano, na temporada, aí, sobre negociação, o rendimento do time, a gente tem muita coisa para falar, é uma semana importantíssima aí para o futuro do Corinthians, muitas negociações acontecendo e é a última semana antes do fechamento da janela, então a torcida do Corinthians deve ter muitas novidades, é o que a gente vai falar aqui em mais uma edição do nosso podcast UOL Corinthians. Sempre um prazer estar falando com você, Vanderlei. Legal, estamos gravando hoje, terça-feira, dia 24 de agosto, e o Corinthians vem de 2 resultados positivos. E o que me chama a atenção, Iago, é que o Duílio, né, presidente corintiano, ele mantém o Silvinho, né, diferente lá no Rio de Janeiro, o Roger Machado demitido do Fluminense e outros treinadores que já saíram, começaram em outros clubes, estão fazendo o trabalho, mas o Silvinho, mesmo sendo criticado, ele tem corpo no Corinthians, né, principalmente se baseando aí por tudo que o Duílio já falou sobre o Silvinho. Sim, com certeza. O Silvinho, ele é um cara que vinha sendo muito criticado pela torcida. O pessoal do Corinthians aí sabe que as torcidas organizadas criaram um movimento chamado Movimento Salve o Corinthians para protestar para pedir uma série de mudanças na gestão e também no futebol do Corinthians. Em algum momento, sobretudo a Gaviões da Fiel pediu a demissão do Silvinho. Ele vinha tropeçando ali no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi mal na Copa do Brasil, só que o Duílio pediu para a torcida segurar pelo menos até o fim do primeiro turno as críticas, para dar um tempo para o Silvinho, e o Silvinho, com a chegada dos reforços, Juliano e Renato Augusto, o time do Corinthians está melhorando. Pela primeira vez com o Silvinho, 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, entrou no G6 e isso dá muito suporte para o Silvinho. O Silvinho ainda é um cara questionado dentro do Parque São Jorge, ainda recebe pressão externa, muita pressão externa da torcida, mas desde a chegada dele, esse é o momento mais calmo que o Silvinho tem no comando do Corinthians, porque o Corinthians está bem, está jogando bem, conseguiu 2 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, entrou no G6 e a expectativa é de melhora no time do Corinthians aí para a sequência do Brasileirão. E dentro do material que você me passou, estou lendo aqui, é a segunda vez na carreira do Silvinho com 2 vitórias seguidas, é isso? É verdade. O Silvinho, o Corinthians é o segundo clube da carreira dele, ele tinha dirigido o Lyon, e no Lyon ele pegou o Campeonato Francês e a Champions League, e ele foi mal lá, né? O Silvinho começou com 2 vitórias no Lyon, e depois se lançou aí a ter uma série de resultados ruins, tanto que ele caiu no Lyon ainda na fase de grupos da Champions League, né? E no Corinthians, depois de aí quase 20 partidas, o Silvinho enfim repetiu a melhor marca da carreira dele, que são 2 vitórias seguidas. Chega até a ser engraçado, né? Porque ele pegou um time grande na França, pega um time gigantesco do Brasil, e só agora, a gente está na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, ele consegue 2 vitórias seguidas. Então, é um número para ficar de olho aí. Por que o Silvinho tem tanta dificuldade em emendar uma sequência positiva? E o que ele vai fazer agora, né? Vamos ver o Corinthians bem, o Corinthians numa situação mais confortável, digamos assim, apesar de que o 6º lugar está sendo bem questionado aí, talvez o Corinthians tenha até uma projeção de melhorar. Vamos ver como esse time se comporta e como que o Silvinho se comporta também, né? Se vai manter um time mais defensivo, vai tentar atacar mais, vamos ver o que acontece aí no Corinthians nas próximas semanas. Agora, para ele bater o recorde dele, que até então são 2 vitórias, o próximo adversário, fala baixo aqui, né? É só o Grêmio fora de casa, né? Verdade, o Grêmio do Felipão ainda. Do Felipão, do Felipão. Seria um grande feito, né? Ganhar a terceira.
seria apesar do Grêmio estar mal das pernas, né? Tá ali 17ª colocação no Campeonato Brasileiro, um time que surpreendendo a todo mundo, está na zona de rebaixamento, com o elenco que tem, com o investimento que tem. O Corinthians, historicamente, tem muita dificuldade contra o Grêmio, sobretudo no Rio Grande do Sul. Apesar do Grêmio estar mal, ele vem numa crescente com o Felipão, né? Até, acho que há umas 3, 4 rodadas, o Grêmio era o vice-lanterna. Com uma pontuação bem parecida com a da Chapecoense, emendou uma sequência positiva aí, está quase saindo da zona de rebaixamento. Inclusive, se vencer o Corinthians e o Fluminense não vencer na rodada, o Grêmio pode sair da zona de rebaixamento. É um jogo bem difícil para o Corinthians, é um teste para esse time do Corinthians aí com Juliano, Renato Augusto. Eu acho que assim, o jogo contra o Grêmio ele pode ser um indicativo, um termômetro do que a gente pode esperar do Corinthians para o segundo semestre. Porque, não desmerecendo o Ceará e o Atlético Paranaense, mas o Grêmio, sim, fora de casa, é um desafio a ser considerado, né? É um time grande, é um time forte, o Corinthians bem, fora de casa, um adversário que historicamente o Corinthians vai mal, esse sim é um grande desafio. Vamos ver como que o Corinthians se comporta lá em Porto Alegre. E um fator positivo, eu coloco isso, né, dentro do futebol, é a questão psicológica. E o Grêmio está envolvido na primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo em casa. Então, como estamos gravando esse podcast nesta terça-feira, quarta-feira jogam em Porto Alegre, Grêmio e Flamengo. Também vai passar e vai depender de um resultado, um tropeço do Grêmio para o jogo contra o Corinthians, né? Vai fazer uma boa diferença ou não para o Silvinho. Com certeza, com certeza. Até mesmo se o Grêmio vencer o Flamengo, né? Uma vitória apertada e conhecendo o Felipão, que já trabalhou tanto aqui no futebol paulista no Palmeiras, né? O Felipão é um cara que assim, eu estou falando não estou acompanhando o noticiário do Grêmio, para ser bem sincero, mas o Felipão é um cara que gosta de priorizar Copas. O Grêmio tem esse espírito copeiro que é a cultura do clube, né? Então, muito provavelmente, o Grêmio vencendo ou perdendo o Flamengo, se o Grêmio ainda estiver vivo no mata-mata, não sei que não acho que vai acontecer, acho que é bem provável que o Grêmio goleie o Flamengo ou que o Flamengo goleie o Grêmio lá em Porto Alegre. Tem sim essa possibilidade do Grêmio vir com um time misto, né, para pegar o Corinthians. Este é o Iago Rudá, setorista do Corinthians, repórter, jornalista aqui do All Sport, e falando das informações do Timão. Surgiu alguma negociação do retorno do William, prata da casa? Eu lembro quando ele surgiu no Corinthians, e em 2007, com o Carpegiani, ele jogou, foi uma partida contra o Furacão na Arena, que eu trabalhei, foi 1-1. Né, antes do rebaixamento do Corinthians, e o William jogou muito bem, fez um partidaço com o Carpegiani, que era o treinador do Corinthians na ocasião. Tem alguma negociação envolvendo o retorno? Eu sei que o seu Severino, o pai dele, a gente sempre conversa aí por redes sociais, pelo celular, não vê a hora, de repente, do filho voltar, mas lógico, mas tudo tem a questão do dinheiro, da grana. O Corinthians devendo, vamos dizer assim, né, tudo que passa dentro da parte administrativa e financeira do clube, teria condições de contratar o William, Iago? Essa é a pergunta a ser respondida, né, Vanderlei? Vamos por partes. De fato, assim, o interesse do Corinthians em ter o William para reforçar, para ser o grande reforço aí desse time do Silvinho, né? Vamos contextualizar aqui. O William assinou no ano passado um contrato com o Arsenal até agosto, até o fim da temporada europeia de 2023, então até o fim de julho de 2023. Ele chegou com uma grande contratação do Arsenal depois de acho que 7 ou 6 temporadas no Chelsea, indo muito bem no Chelsea, ganhou duas edições da Premier League. O problema é que o Arsenal vendeu para o William um projeto ambicioso. A proposta que foi feita para o William, que fez o William fechar com o Arsenal, era de que o clube lá de Londres ia trabalhar para retomar o protagonismo dentro da Inglaterra e também na Europa, né? Só que o Arsenal capengou, né? No ano passado não conseguiu nem vaga para a Champions League, nem para a Liga Europa. Portanto, nessa temporada o Arsenal não disputa nenhuma competição internacional, só as competições inglesas.
E nessa temporada da Premier League, o Arsenal começa mal, com 2 derrotas em 2 rodadas, está na zona de rebaixamento lá do campeonato inglês. O Willian está muito, muito insatisfeito com o Arsenal, com o projeto do Arsenal. O pessoal do Willian acha que para o Arsenal voltar a ser o que ele foi há alguns anos, vai levar aí uns 5, 6 anos. E o Willian não tem 5, 6 anos para esperar o Arsenal voltar a ser aquele Arsenal que a gente está acostumado a ver, né? Porque o Willian tem 33 anos, ele já está há um bom tempo na Europa. Ele surgiu no Corinthians em 2007 e em 2007 ele já foi para a Europa, então ele está desde aquele tempo lá, ele não tem esse tempo para esperar e ele quer sair do Arsenal, já externou o desejo para a diretoria do clube, está esperando uma proposta da Europa. Tem a chance do Willian vir para o Corinthians? Sim, tem. O Corinthians sondou o Kia Joorabchian, velho conhecido aí da fiel torcida, né? O pessoal que se lembra da MSI, na época do Tevez, na época do título brasileiro de 2005, também veio a culminar com uma má gestão que resultou ali no rebaixamento em 2007, né? Mas, enfim, demitiu o Tite. Exato. Aquele jogo com São Paulo? Não, São Paulo? Com São Paulo. Enfim, o Corinthians contatou o Kia Joorabchian, fez uma sondagem pelo Willian, mas não há nesse momento nenhuma proposta na mesa. Os veículos ingleses e espanhóis estão dizendo que tem um acerto muito encaminhado. Eu conversei agora há pouco, bem assim, uns 10, 15 minutos antes de entrar aqui para gravar o podcast, tanto a diretoria do Corinthians como o staff do Willian me explicaram que a situação não é bem assim. O Willian quer ficar na Europa, a família do Willian quer permanecer na Europa e ele tem até o dia 31, próxima terça-feira, 31 de agosto, para fechar um novo contrato lá no Velho Continente. A prioridade, de longe, é permanecer lá, mas caso isso não aconteça, tem sim o interesse do Corinthians, e aí o Corinthians faria todo um esforço financeiro, teria que mandar a gente embora, no caso, negociar, emprestar, para abrir espaço para pagar o Willian, porque o Willian ganha em Libra, a Libra está quase 8-1 em relação ao real, é um valor surreal para os padrões brasileiros, mas pelo fato do Willian ser corintiano, pelo fato dessa diretoria estar trabalhando para reestruturar o clube, uma grande diminuição do salário do Willian não está descartada, então o Corinthians está sim na jogada, mas é o último da lista, digamos assim. Se aparecer um europeu, o Willian vai ficar na Europa, não vem para o Corinthians. E pelo que você apurou, né, juntamente com o Perrone, com o Lavieri, há essa possibilidade, eu digo assim, tudo bem, tem o interesse, mas hoje você coloca em percentual quanto a quanto? Eu colocaria, sei lá, uns 15% de chance do Willian vir para o Corinthians, porque é uma negociação bem difícil, né? O Corinthians... O pessoal que acompanha aqui o podcast sabe que a gente vem falando ali ao longo dos meses sobre a redução salarial no elenco do Corinthians, né? O Duílio já chegou a falar sobre isso, a última vez que ele falou a redução era de 4,5 milhões, mas aí chegou o Renato Augusto, chegou o Juliano, vai chegar o Roger Guedes, que é o nosso próximo assunto, está bem próximo de acertar com o Corinthians, e o Willian ganharia um valor altíssimo, é o teto do Corinthians, mais luvas diluídas nos salários, o que potencialmente esses 4 jogadores já bateriam já essa economia do Corinthians. O Corinthians ia ter que fazer uma série de renegociações ou replanejar o seu orçamento para ter esses 4 jogadores. Mas a chance ainda é muito pequena. Eu não acho que... Se eu fosse palpitar, eu acho que o Willian não viria, mas eu também não descarto essa contratação. O que pesa muito não é nem a questão do dinheiro, o que é um grande problema, mas é a questão do Willian optar por ficar na Europa. E ele tem mercado ainda na Europa. Ele joga no Arsenal, joga na Premier League. Então, qualquer outra liga de menor escalão, o Willian entraria fácil aí em qualquer outro clube europeu. Com certeza, e Europa é Europa. E o Corinthians, no Campeonato Brasileiro, é o 6º colocado, como já informou o Iago Rudá, com 24 pontos. Agora um break e daqui a pouco mais do Timão com o repórter Iago Rudá. Já imaginou poder conhecer o maior ídolo do seu time? Tirar uma foto oficial com o elenco? Acompanhar o treino? Promoção Futebol com Bramosidade.
Concorra a experiências com seu time do coração, além de kits com itens exclusivos. Acesse www.brahma.com.br/promofutebol e faça o seu cadastro. Ah, e cadastrando a nota fiscal de compra de qualquer produto Brahma, as suas chances dobram. Participe. Confira o regulamento no site. Beba com moderação. Os lubrificantes Mobil estão presentes nos mais diversos segmentos. Seja levando astronautas para o espaço, movimentando todos os setores industriais, movendo fretes terrestres, aéreos e marítimos, movimentando carros, motos e caminhões. Acima de tudo, movimentando pessoas. Mais do que lubrificantes, soluções com a máxima tecnologia e alta performance que te levam em direção às melhores conquistas. Se tem movimento, tem Mobil. Voltamos com mais informações do Corinthians no podcast UOL Esporte. Lembrando que todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast Corinthians, que vem de 2 resultados positivos na competição nacional. Iago Rudá, a respeito de, nós já falamos no outro bloco, né, do William, né, o Corinthians tem interesse, enfim, mas vive toda essa questão de Europa, competir com a Europa, clube brasileiro não consegue, é muito difícil, é outra realidade. Agora, e a situação do Roger Guedes? Virou um pouco novela no Parque São Jorge, né? Ele vem ou não vem para o Corinthians? Esse sim está muito bem encaminhado. É muito difícil o Roger Guedes não vir para o Corinthians. Inclusive, pode até fechar hoje. Tem a possibilidade até de, quando o nosso podcast for ao ar, no meio da tarde aqui dessa terça-feira, o Roger Guedes já ter assinado com o Corinthians. Virou sim uma novela. O Roger Guedes negociou por meses e meses e meses sua rescisão com o clube chinês, o Shandong Taishan, que era o antigo Shandong Luneng, mudou o dono, então mudou o nome, mas é o mesmo clube. A situação era a seguinte: o Roger Guedes tinha contrato até o meio do ano que vem com os chineses. Ele não joga desde dezembro do ano passado porque ele está impedido de entrar na China por conta da pandemia e as questões fronteiriças aí entre os dois países, né? O Roger Guedes, então, pediu a rescisão contratual, só que os chineses fizeram um jogo duro, não queriam essa rescisão, tentaram de todos os jeitos uma compensação financeira pela saída do Roger Guedes, mas como eles viram que não teria jeito, o Roger Guedes não poderia voltar para a China. O Brasil ainda é um país que, apesar da vacinação estar avançando bem aqui no Brasil, a gente está atrasado em termos internacionais nessa questão da pandemia, e a China, os gestores lá do Shandong acabaram por assinar a rescisão dele, rescisão amigável. O Roger Guedes não precisou pagar nada ao clube chinês. O Corinthians não participou nessa negociação, mas desde que enquanto ela durava, o Corinthians estava já conversando com o Roger Guedes, todo mundo acompanhando o noticiário aí. Então, agora que ele está livre, ele deve assinar com o Corinthians aí nos próximos dias, contrato até o fim de 2024, recebendo o teto salarial e mais luvas que serão diluídas ao longo do contrato dele. Vai ser sim um reforço de peso, e só uma notícia bombástica tiraria o Roger Guedes no Corinthians. A torcida já pode contar com ele aí no time. E Vanderlei, aproveitando o gancho do Roger Guedes, hoje o ataque do Corinthians tem jogado com o Mosquito pelo lado direito, o Watson pelo lado esquerdo, o Jô de centroavante. Se confirmada a chegada do Roger Guedes, quem você tiraria desse time aí para colocar ele? Rapaz, agora isso me pegou, viu? Porque eu deixo pro repórter setorista e vou emendar a pergunta. Pelo fato dele ter jogado no Palmeiras, que ele esteve próximo de retornar para o Palmeiras também, a torcida corintiana vai recebê-lo de braços abertos? Eu acho que sim. A torcida corintiana está ansiando pela chegada do Roger Guedes há meses, né? Há muitas semanas. Eu acho que não vai ter problema, até porque o Roger Guedes jogou no Palmeiras, foi campeão com a camisa do Palmeiras, mas ele não tem uma identificação com o Palmeiras, assim como, sei lá, o Paulo Nunes no passado teve, e quando veio jogar no Corinthians a torcida não gostou, né? Um cara que passou pelo Palmeiras, foi bem por lá, passou pelo Galo também, mas ele não é um jogador identificado com o Palmeiras, assim como, sei lá, o Cássio é com o Corinthians, ou
Fernando Praz recentemente se identificou. O Dudu é um cara bem identificado com o Palmeiras. Eu acho que a torcida do Corinthians não vai ter problema nenhum. E aproveitando a sacanagem que você fez comigo de devolver a pergunta, cara, eu tiraria o Jô, porque o Mosquito tá bem, o Adson tá muito bem. O Jô tem melhorado em questão de movimentação, abrir espaço e tudo mais, mas eu acho que o Roger Guedes pode jogar como falso 9, dar bastante mobilidade aí para o ataque do Corinthians. Eu vejo um ataque com Mosquito, Adson e Roger Guedes como um ataque promissor. Então, e acompanhando o último jogo do Corinthians, que venceu na Arena, o Furacão, que vem embalado, né, na Sul-Americana, eliminou a LDU, foi sensacional, 4-2, perdia por 2-1, empatou, virou, precisava de 2 gols, fez, e o Corinthians pegou praticamente os mesmos jogadores, né, do Furacão contra a LDU, e ganhou. E o jogador que me chamou muito a atenção, além de Juliano, a movimentação do Renato Augusto, foi o trabalho do Jô nesse ataque do Corinthians. Porque o Jô, eu só acho que ele precisa um pouco aprimorar a questão de finalização. Porque quando ele chega, se ele está bem com o pé na forma, ele marca, ele é caixa, ele é goleador. Então, eu investiria, agora sim, sem sacanagem, né, respondendo, eu investiria, se eu sou o Silvinho, no Jô, porque o Roger Guedes já não joga há quanto tempo? Há meses, né? 8 meses aí, vamos colocar. 8 meses. Lógico, ele tem qualidade, coloca, ganha forma física, faz toda uma recuperação. Mas eu investiria ainda, Iago, no Jô pela questão, é só Campeonato Brasileiro, ele é artilheiro e o Corinthians precisa muito de gols, é por isso. Sim, eu acho que assim, a qualidade do Jô enquanto finalizador ao longo da carreira dele é indiscutível. O Jô, ele já foi um dos melhores centroavantes do futebol brasileiro, ele é um cara que em 2017 foi muito bem com o Corinthians e nesse retorno dele ele vive de altos e baixos, né? Eu acho que com o Silvinho ele melhorou, o Silvinho puxou ele um pouquinho para fora da área, então o jogo consegue fazer o pivô, ele tem criado situações nas quais os pontas podem avançar, inclusive o fato dos volantes corintianos estarem fazendo gols nessa temporada, Rony, Gabriel, o próprio Adson, quando ele jogava um pouquinho mais centralizado, é porque o centroavante está saindo e está puxando a marcação, né? E com isso abre espaço para quem está vindo do meio. Eu acho que o Jô melhorou com o Silvinho deu mais campo para ele jogar, o Jô não fica mais preso ali entre os dois zagueiros, até porque, por conta da idade dele, ele não tem a mobilidade de antes, mas ele precisa sim melhorar nessa questão da finalização, tem sido um problema e é justamente onde o Jô manda bem. No jogo contra o Atlético Paranaense, o Jô poderia ter feito um gol ali dentro, um gol incrível, o jogo contra o Galo, na Neoquímica Arena, o Jô perde um gol sem goleiro, chuta a bola na trave, ele tá deixando um pouquinho a desejar, e o problema para o Corinthians é que se o Silvinho quiser jogar com centroavante, com camisa 9 de ofício, é o único cara que tem no elenco. Então o Jô tem que melhorar sim, eu acho ele um grande jogador, mas ele de fato não vive sua melhor fase aí com o Corinthians, apesar também de que eu acho que as críticas e toda a polêmica que criou-se em cima dele recentemente aí, por conta da chuteira verde, por conta de uma aparição dele num posto de gasolina de madrugada, a torcida apedrejaram o carro dele, isso eu sou totalmente contrário, é uma perseguição de uma parte minúscula da torcida que faz um barulho gigantesco. O Jô e qualquer outro jogador, qualquer outro trabalhador não merece passar por isso, são coisas totalmente diferentes. Isso é totalmente incabível, bobeira, besteira, é incabível. Agora, para a gente levar para o encerramento do podcast do Corinthians, como que foi assim, o Juliano, né? A estreia com a camisa do Corinthians, o Juliano. Quem quis ele no Corinthians a primeira vez foi o Mano Menezes, em 2008, que ele era o grande astro do Paraná Clube. O Mano Menezes ia levá-lo para o Grêmio, aí o Mano Menezes acertou com o Corinthians, e ele tentou muito essa contratação. Isso, na época, uma das entrevistas que eu fiz com o Mano Menezes, ele disse isso. Como que os corintianos receberam aí essa movimentação, essa estreia do Juliano no meio-campo do Corinthians?
O Juliano foi um achado dessa diretoria, né? Não que ele não que não tivesse outros clubes interessados, ele também tinha proposta do Grêmio e do Inter, mas ele é o jogador que organiza o time do Corinthians da forma que ele precisa ser organizado. Então ele se encaixa muito bem no esquema do Silvinho, ele tem atuado um pouco no meio, um pouco mais pela direita, ao lado do Mosquito e também do Fagner, né? É um jogador que está vindo bem, organizou o meio de campo do Corinthians, tem dado uma qualidade muito boa no passe, tem um índice de aproveitamento de passe muito bom, e eu acho que o potencial de melhora com o time do Corinthians ele é promissor, porque o Juliano hoje é titular, organizou o meio de campo. Eu acho que o esquema com Cantillo, que o Corinthians vinha jogando com 3 volantes, com o Cantillo um pouco mais recuado, ele estava num processo de construção que poderia vir a ser bom no longo prazo, mas a entrada do Juliano mostrou que o Corinthians pode ser melhor nesse atual esquema adotado pelo Silvinho, né? E ainda tem o Renato Augusto para entrar, né? Ele está saindo do banco de reservas, deve ganhar a posição de titular aí nas próximas rodadas, então o potencial de melhora do Corinthians é grande. Juliano entrou muito bem, e eu acho que ainda vai melhorar bastante esse time do Corinthians. O Corinthians está hoje no G6 e eu acho que o Corinthians, de fato, está na briga por uma vaga na Copa Libertadores do ano que vem. Legal, é sempre bom tê-lo aqui, Iago Rudá, no podcast do Corinthians. Valeu? Valeu, Vanderlei. Obrigado. Queria agradecer você aí pela participação. Também agradecer quem nos ouviu até aqui. E fiquem ligados aí no podcast UOL Corinthians, porque ele vai ao ar todas as terças-feiras. Semana que vem a gente fala aí sobre a fundação do Corinthians, né? O Corinthians vai fazer aniversário na próxima quarta, e na terça-feira tem um convidado bem bacana aí para vocês, o cara que vai falar um pouquinho sobre a história do Corinthians. Então fiquem ligados aí no nosso podcast UOL Corinthians, todas as terças-feiras nas principais plataformas. Legal, esse foi o Iago Rudá, repórter setorista do Timão. O Corinthians que volta a campo sábado em Porto Alegre. O Silvinho vai tentar esse feito, é a 3ª vitória consecutiva na carreira, por enquanto 2. E esse jogo será contra o Grêmio do treinador Felipão, o Grêmio envolvido aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Edição de áudio, Amer Menegassi, coordenação Bruno Dori da Juliana Carpanês. Continuem aqui no All Sport e acompanhem as informações do Corinthians. Terça-feira tem mais do Timão no podcast. Então, até lá.